parte 2, capítulo 2, na saúde e na doença. O corpo vital tem um papel importante na saúde e na enfermidade. Ele é afetado por amputações, acidentes, anestésicos, afogamentos, choques, arrependimentos e remorsos. Quando não está em posição concêntrica com relação aos outros veículos do ego, pode resultar em insanidade ou idiotice. Se estivermos atentos à higiene e à dieta, o corpo denso é principalmente o mais beneficiado, porém, ao mesmo tempo, produz também um efeito sobre os corpos vital e de desejos, porque quanto mais puros e melhores forem os alimentos empregados na construção do corpo denso, as partículas ficam envoltas em éter planetário e matéria de desejos mais puros. Desta forma, as partes planetárias dos corpos vital e de desejos se tornam mais puras. Se dedica atenção unicamente à higiene e ao alimento, os corpos vitais e de desejos individuais poderão permanecer quase tão impuros como antes, mas, no entanto, será mais fácil colocar-se em contato com o bem do que se tivesse sido empregados alimentos grosseiros. Por outro lado, se apesar dos desgostos cultivar-se um caráter equânime e também interesses literários e artísticos, o corpo vital produzirá uma impressão de delicadeza e de refinamento nos assuntos físicos e engendrará sentimentos e emoções mais nobres no corpo de desejos. O cultivo das emoções também exerce uma reação sobre os outros veículos e ajuda a melhorá-los. As tendências positivas e construtivas do corpo vital, veículo do amor, não se prestam facilmente à observação. No entanto, pode-se comprovar que o contentamento aumenta a vida de cada ser que o cultiva. Portanto, podemos dizer, sem medo de enganar-nos, que a criança concebida num ambiente de harmonia e amor tem melhores possibilidades na vida do que aquela que foi concebida num ambiente de paixão, bebida e descontentamento. O corpo vital nasce mais ou menos aos 7 anos, isto é, na época da segunda dentição da criança. Há problemas muito importantes que devem e podem ser tratados somente durante certos períodos da infância e os pais devem saber quais são. Ainda que os órgãos já estejam formados quando a criança nasce, as linhas de crescimento se determinam durante os 7 primeiros anos e, se não estão bem delineadas, uma criança sadia pode converter-se em um homem ou mulher enferma. Em tudo o que vive, o corpo vital irradia torrentes de luz da força que ele despendeu na construção do corpo denso. No estado de saúde, estas irradiações afastam todos os venenos do corpo e o mantêm limpo. Condições similares prevalecem no corpo vital da Terra, sendo este o veículo de Cristo. As forças venenosas e destrutivas geradas por nossas paixões são afastadas pelas forças vitais de Cristo. Porém, cada pensamento ou ato maléfico traz para ele uma porção de dor que se torna parte da sua coroa de espinhos. Dizemos coroa porque sempre se considera a cabeça como assento da consciência. Devemos nos conscientizar de que cada má ação que praticamos, por menor que seja, tem um efeito sobre Cristo, como já foi citado, e acrescenta outro espinho de sofrimento em sua coroa.
Não podemos assimilar minerais, pois eles não possuem um corpo vital. E, portanto, o ser humano não pode elevar as vibrações dos minerais a seu grau de intensidade. As plantas têm um corpo vital, mas não são conscientes de si mesmas. Portanto, são assimiladas facilmente e permanecem no corpo mais tempo do que as células dos alimentos animais que são compenetrados por um corpo de desejos. Os corpos dos animais vibram intensamente e, portanto, necessita-se de muita energia para assimilar suas células que se escapam rapidamente. Daí que a dieta carnívora exige que a pessoa se alimente mais frequentemente. A enfermidade aparece primeiramente no corpo de desejos e no corpo vital. Eles ficam mais tênues em sua textura e não especializam o fluido vitalizador na mesma proporção como acontece no estado de saúde. Então, o corpo denso cai enfermo. Quando o doente se recupera, os veículos superiores denotam melhora antes que a saúde se manifeste no mundo físico. Quando um vidente examina uma pessoa que está para ficar doente, nota-se que o corpo vital está atenuando-se e, quando fica tão tênue que já não pode sustentar o corpo denso, este começa a manifestar sinal de enfermidade. Por outro lado, um pouco antes da recuperação física, o corpo vital, pouco a pouco, fica mais denso em sua estrutura e logo começa o período de convalescença. Durante a enfermidade, o corpo vital especializa muito pouca energia solar. Então, por um período, o corpo visível parece alimentar-se do corpo vital e assim este veículo fica mais transparente e mais tênue, ao mesmo tempo em que o corpo visível demonstra sinais de extenuação. As radiações eliminadoras faltam quase completamente durante a enfermidade e, portanto, as complicações são frequentes. O homem, tendo um corpo denso positivo, possui um corpo vital negativo e, portanto, não pode resistir à enfermidade tão bem como a mulher, que tem um corpo denso negativo, mas seu corpo vital é positivo. Esta é a razão pela qual a mulher pode suportar tantas enfermidades que matariam um homem que tivesse o dobro de seu peso e aparentasse ter muito mais vitalidade. A mulher sofre mais intensamente que o homem, porém suporta a dor com mais coragem. Quando ela começa a se recuperar, seu corpo vital, polarizado positivamente, parece sugar a energia solar como se tivesse milhões de bocas. Ele se incha e começa quase que imediatamente a irradiar as torrentes de luz tão características da saúde e, como resultado, o corpo denso se recupera rapidamente. Por outro lado, quando um homem se debilitou muito por causa de uma enfermidade, uma vez passada a crise, seu corpo vital, polarizado negativamente, se parece com uma esponja. Absorverá toda a energia solar que possa, mas sem a avidez que caracteriza o corpo vital da mulher. Em consequência, demora-se largo tempo no umbral da morte. Mas como é mais fácil desistir do que lutar, sucumbe mais frequentemente que a mulher. Olhando uma pessoa enferma com a visão espiritual, nota-se que o corpo vital está muito debilitado e atenuado em proporção aos desgastes feitos pela enfermidade. Não se vêem mais as irradiações em linhas retas como quando o corpo é são.
e sim emanações débeis que se encurvam formando redemoinhos e espirais em torno do corpo denso. A coloração não é rosada purpúrea, como deveria ser, senão cinzento opaco na maioria das partes do corpo, e a região particularmente enferma está envolta em algo que se parece uma massa negra gelatinosa. Isto é, como poderíamos chamar a vibração de enfermidade, e quando o enfermo recebe o tratamento magnético, essa venenosa massa negra é absorvida pelas mãos do curador. Quando ele a arremessa de si com um vigoroso movimento, a massa cai no chão e, se o paciente passar por esse lugar, vai absorvê-la. Portanto, o autor sempre teve o costume de jogar estes miasmas pela janela ou numa lareira, onde se queimam e então não podem fazer mal. Enquanto um órgão está enfermo, sempre gera essa massa venenosa que flutua ao seu redor e impedem as correntes do corpo vital de penetrarem nele. O trabalho do magnetizador consiste simplesmente em limpar o órgão enfermo e assim abrir caminho para o fluxo das correntes de vida e saúde. O alívio geralmente é só temporário, pois o órgão enfermo e debilitado continua gerando os miasmas venenosos e então, em seguida, se necessita de outra limpeza por parte do magnetizador. Este estado de coisas subsiste até que as correntes vitais se fortaleçam o bastante para vencer e jogar fora os eflúvios daninhos e limpar o órgão por seus próprios esforços. Então, a saúde retorna. O osteopata vê a enfermidade por outro ângulo e manipula os nervos, que são as avenidas das correntes vitais. Estas massagens fortalecem as correntes e dispersam os miasmas que estão se formando na parte enferma do corpo. No entanto, geralmente requer uma série de tratamentos da parte do osteopata antes que a saúde seja restaurada, pois o miasma venenoso obstrui outra vez os nervos pouco tempo depois das massagens. Portanto, na opinião do autor, embora ele não tenha experimentado, o melhor seria a combinação dos dois métodos: abrir caminho para as correntes dos nervos e fortalecê-los por meio de tratamentos osteopáticos, extraindo ao mesmo tempo os miasmas envenenados por tratamentos magnéticos e tendo cuidado de queimá-los ou jogá-los fora. Estes dois métodos combinados poderiam facilitar extraordinariamente o tratamento da doença. O baço é a entrada das forças solares, mas a transmutação da energia solar em um fluido geralmente rosado acontece no plexo solar, onde o átomo semente prismático do corpo vital se localiza. Com relação ao que ocorre quando o baço foi removido, devemos recordar que o corpo denso se acomoda da melhor maneira possível às condições alteradas. Se uma ferida em determinada parte do corpo impossibilita o sangue de fluir por vasos normais, ele encontra outra rede de veias pelas quais possa realizar o seu circuito. Porém, um órgão nunca se atrofia enquanto possa servir a um propósito útil. O mesmo acontece com o corpo vital formado de éteres.
Quando um membro foi amputado, a parte etérea do mesmo já não é necessária na economia do corpo e gradualmente se dissolve. Porém, no caso de um órgão como o baço, em que a contraparte etérea tem uma função importante como porta de acesso das energias solares, naturalmente não se produz semelhante desintegração. Também deve ser lembrado que quando uma enfermidade no corpo físico se manifesta, a parte correspondente do corpo vital se debilitou e atenuou previamente, ficou doente e foi sua a impossibilidade de suprir a quantidade necessária de energia vital que provocou a manifestação dos sintomas físicos da doença. Inversamente, quando a saúde retorna, o corpo vital é o primeiro que se restabelece, e essa convalescência logo se manifesta no corpo denso. Portanto, se o baço físico fica enfermo, é evidente que a contraparte etérea não está bem. E então é muito duvidoso que a extração do órgão seja útil. No entanto, se é feita, o corpo tratará de acomodar-se às novas condições e a contraparte etérea do baço continuará funcionando como antes. A tendência natural do corpo de desejos é endurecer e consolidar tudo quanto se põe em contato com ele. O pensamento materialista acentua esta tendência de tal modo que geralmente produz como resultado em vidas futuras a horrenda enfermidade chamada tuberculose, que é um endurecimento dos pulmões, os quais devem ser brandos e elásticos. Ocorre algumas vezes que o corpo de desejos comprime o corpo vital de modo que este não pode restaurar o processo de endurecimento e então temos a tuberculose galopante. Em alguns casos, o materialismo torna o corpo de desejos frágil, por assim dizer. E então ele não pode realizar devidamente seu trabalho de endurecimento do corpo denso e, como resultado, produz o raquitismo ou enfraquecimento ósseo. Vemos, portanto, os perigos que corremos ao manter tendências materialistas que dão origem ao endurecimento das partes brandas do corpo, como na tuberculose, ou o enfraquecimento das partes duras, ósseas, como no raquitismo. Naturalmente, nem todos os casos de tuberculose demonstram que a pessoa foi um materialista em vida anterior. Porém, os ensinamentos das ciências ocultas afirmam que esse resultado geralmente é produzido pelo materialismo. No caso da pessoa que está preparada para receber a iniciação, a aceleração das vibrações é maior do que para o homem ou mulher comuns. Portanto, não requer exercícios para acelerar esta vibração, mas necessita de determinados exercícios espirituais ajustados individualmente para ele, que farão com que se adiante em seu próprio caminho. Se essa pessoa, neste período crítico, se encontrasse com um indivíduo que, por maldade ou ignorância, lhe desse exercícios respiratórios que o interessado cumprisse fielmente com a esperança de obter resultados rápidos, esses resultados seriam obtidos, mas não da maneira que ele buscava. A vibração dos átomos do corpo, em um período muito curto, teria acelerado de tal maneira que pareceria como se estivesse caminhando sobre o ar. Também poderia produzir-se uma indevida separação do corpo vital com o corpo denso, o que traria a tuberculose ou insanidade como resultado.
Quando anestésicos são usados, o corpo vital é expulso parcialmente do corpo denso, junto com os demais veículos, e se a aplicação é demasiadamente forte, produz-se a morte. O mesmo fenômeno pode ser observado no caso dos médiuns materializadores. Na verdade, a diferença entre um médium dessa classe e um homem ou mulher comuns é que, nestes últimos, o corpo vital e o corpo denso estão no atual estado de evolução estreitamente interligados, enquanto que no médio esta relação é débil. Não foi sempre assim, e virá um tempo em que o corpo vital poderá abandonar normalmente o corpo denso, o que no presente não acontece. Quando o médio permite que seu corpo vital seja usado por entidades do mundo do desejo que querem materializar-se, o corpo vital sai pelo lado esquerdo através do baço, que é a sua porta particular. Então, as forças vitais não podem fluir no organismo como geralmente o fazem, e o médium fica exausto, e alguns deles se veem obrigados a fazer uso de estimulantes, o que, com o tempo, faz com que se convertam em alcoólatras incuráveis. A força vital do Sol, que nos rodeia como um fluido incolor, é absorvida pelo corpo vital por meio da contraparte etérea do baço, onde sofre uma curiosa transformação de cor. Fica rosa pálido e circula pelos nervos através de todo o corpo denso. Com relação aos nervos, é o que a eletricidade é para o telégrafo. Ainda que haja fios, aparelhos e telegrafistas, se falta eletricidade, não se pode enviar as mensagens. O ego, o cérebro e o sistema nervoso podem estar em perfeita ordem, mas se faltar a força vital que possa levar as mensagens do ego através dos nervos e dos músculos, o corpo denso permanecerá inerte. Isto é precisamente o que acontece quando uma parte do corpo se paralisa. O corpo vital fica doente e a força vitalizadora já não pode mais fluir. Em tais casos, como na maioria das enfermidades, a perturbação é dos veículos invisíveis e sutis. O reconhecimento consciente ou inconsciente deste fato faz com que os médicos mais afamados empreguem a sugestão que trabalha sobre os veículos superiores como um auxiliar da medicina. Quanto mais fé e esperança possa o médico imbuir em seu paciente, tanto mais rápido se desvanecerá a enfermidade, dando lugar a uma perfeita saúde, que trabalha sobre os veículos superiores como um auxiliar. Quanto mais fé e esperança possa o médium imbuir em seu paciente, tanto mais rápido se desvanecerá a enfermidade, dando lugar a uma perfeita saúde. Durante a saúde, o corpo vital especializa uma superabundância de força vital, a qual, depois de passar pelo corpo denso, se irradia em linhas retas em todas as direções, desde a sua periferia, como os raios de um círculo irradiam desde o centro. Porém, em casos de enfermidade, quando o corpo vital se atenua, não pode absorver a mesma quantidade de força e, além disso, o corpo denso dela se alimenta. Então, as linhas de fluido vital
que se exteriorizam, curvam-se e caem, mostrando a falta de força ou a debilidade que se produziu. No estado de saúde, estas irradiações expulsam os germes e micróbios inimigos da saúde do corpo denso, mas na enfermidade, quando a força vitalizadora é débil, essas emanações não eliminam tão facilmente os germes nocivos. Portanto, o perigo de contrair uma enfermidade é muito maior quando as forças vitais são escassas do que quando se está com saúde perfeita. Nos casos em que se amputam parte do corpo, o éter planetário é o único que acompanha a parte separada. O corpo vital e o corpo denso se desintegram sincronicamente depois da morte, e o mesmo acontece com a contraparte etérea do membro ou parte amputada. Ela irá gradualmente se desintegrando na medida em que a parte densa se decompõe. Porém, nesse meio tempo, o fato de que o ser humano possui um membro etéreo faz com que ele afirme sentir os dedos e também a dor neles. Existe certa relação entre o membro amputado e a parte etérea, independente da distância. Sabe-se de um caso em que um ser humano sentiu uma forte dor, como se tivesse cravado um prego na perna que fora amputada, dor que persistiu até que o membro foi exumado e soube-se que tinha cravado um prego quando o encaixotaram para enterrá-lo. O prego foi removido e a dor instantaneamente cessou. De acordo com este fato, estão todos os casos em que as pessoas sofrem dores nos membros amputados durante 2 ou 3 anos depois da operação. Depois a dor passa. Isto é devido a que a enfermidade ainda permanece na parte etérea do membro amputado. Porém, quando a parte densa amputada se desintegra-se também a etérea e a dor cessa. É do conhecimento geral, entre aqueles que auxiliam os acidentados, que eles não sofrem tanto na hora do acidente quanto sofrem depois. Isto é devido a que o corpo vital está são no momento do acidente e, portanto, todo o efeito do acidente só será sentido quando este veículo se atenuar e não estiver mais em condições de ajudar os processos vitais. Assim, vemos que se produzem mudanças no éter do ser humano e, de acordo com o axioma místico, como é acima, é abaixo e vice-versa, produz-se também mudanças no éter planetário que constitui o corpo vital do espírito da Terra. Assim como a recordação consciente dos últimos acontecimentos que são, por algum tempo, muito vivos no ser humano, se desvanecem pouco a pouco, assim também o registro etéreo, que é o aspecto inferior da memória da natureza, vai apagando-se. Quando um corpo adquire certa velocidade em sua queda, os éteres superiores abandonam o corpo denso, deixando a pessoa acidentada insensível. Quando o corpo atinge o chão, ele fica muito machucado, porém, a pessoa pode recobrar a consciência quando os éteres se organizam outra vez. Então, começa a sofrer as consequências físicas da queda. Se a queda continua depois que os éteres superiores saíram do corpo, a crescente velocidade da queda
acaba por desalojar também os éteres inferiores e o cordão prateado é tudo o que fica ligado ao corpo denso. Este cordão se rompe ao se produzir o impacto contra o chão e o átomo semente passa então ao ponto de ruptura, onde se mantém na forma usual. Com base nestes fatos, chegamos à conclusão de que é a pressão atmosférica normal que mantém o corpo vital dentro do corpo denso. Quando nos movemos com uma velocidade anormal, a pressão fica suspensa em algumas partes do corpo, formando-se assim um vazio parcial, resultando que os éteres abandonem o corpo e penetrem nesse vazio. Os dois éteres superiores, que estão menos aderidos, são os primeiros que desaparecem e deixam a pessoa inconsciente depois de haver produzido, como em um relâmpago, o panorama de sua vida. Então, se a queda continua aumentando a pressão aérea diante do corpo e o vazio atrás, os éteres inferiores mais apegados ao corpo também são impulsionados para o exterior e então o corpo está realmente morto antes de chegar ao solo. Examinando certo número de pessoas em estado de saúde normal, descobrimos que cada um dos átomos prismáticos que compõem os éteres inferiores irradiavam em si linhas de força que faziam girar o átomo físico, no qual estavam inseridos, dotando todo o corpo com vida. A irradiação de todas essas unidades de força está em direção à periferia do corpo e constitui o que se denomina fluido ódio, embora também designado com outros nomes. Quando a pressão atmosférica exterior diminui nas grandes altitudes, manifesta-se certo nervosismo porque a força etérea é impelida de dentro para fora, sem controle, e se o ser humano não pudesse conter esse fluxo de energia solar, ao menos parcialmente por um esforço de vontade, ninguém poderia viver nestes lugares. Agora chegamos ao ponto crucial de nossa explicação. O éter é uma matéria física e enquanto os indivíduos feridos no campo de batalha por pequenas armas de fogo possam às vezes caminhar um pouco atordoados, mais conscientes, as terríveis detonações dos grandes canhões empregados em grande escala têm o efeito de dar volta aos átomos prismáticos e destroçar a envoltura áurica formada pelos éteres luminoso e refletor, éteres que constituem a base da percepção sensorial e da memória. Até que, com o tempo, tudo volte ao normal, o ser humano fica em estado de choque e em coma, condição que pode demorar semanas. Sob semelhantes condições, a substância sutil etérea não se presta à formação de imagens da vida passada, pois está congelada até certo grau. Quando uma pessoa se asfixia ou se afoga, ela se sente muito tranquila e sossegada depois da primeira luta. Embora se dê conta, em certa medida, ao perigo, o corpo vital sai antes da ruptura do cordão prateado e, portanto, conserva a capacidade de atrair materiais do mundo físico. Por isso, houve casos de pessoas mortas por asfixia ou afogamento
que apareceram a seus parentes a milhares de quilômetros de distância, talvez só por um instante, porém pareciam estar vivos. Talvez tenha sido o desejo que sentiram por muito tempo de ver seus entes queridos e voltar até eles, e o fato de que estavam agora livres de suas cadeias corporais, que os transportou ali imediatamente nas asas do desejo. Ao chegar onde queriam, o corpo vital atraiu quantidade suficiente de partículas da atmosfera para se fazer visível ao ser querido. Porém, talvez nesse momento rompeu-se o cordão prateado, o corpo vital entrou em colapso e então a visão desapareceu. Não é raro que se vejam fantasmas de seres vivos. Tudo o que é necessário é que o corpo denso esteja num sono muito profundo ou inconsciente, como normalmente ocorre quando uma pessoa está perto do umbral da morte. Pode ser que esteja se afogando ou sob o choque de uma queda de um cavalo, de um carro ou condições similares, ou que haja recebido um golpe na cabeça, ou que esteja muito enferma sobre o leito, muito enfraquecida e extenuada perto da morte. Então, a maior parte do éter que constitui o corpo vital pode ser extraída do corpo denso, deixando este em estado de transe, estado que não se prolonga mais que alguns minutos, mas como a distância não é uma barreira nos mundos invisíveis, então o desejo da pessoa, assim momentaneamente liberado, pode levá-la ao fim do mundo para aparecer ao ser querido a milhares de quilômetros do lugar onde seu corpo jaz. É muito mais fácil para o espírito do caso anterior se materializar do que para os que já abandonaram seu corpo ao morrer, porque os primeiros têm o cordão prateado ainda intacto, subsistindo assim a conexão com o átomo semente do coração. Exercícios respiratórios indiscriminados não produzem o desdobramento, senão que tendem a desconectar o corpo vital do denso. E desta maneira, em alguns casos, as conexões entre os centros dos sentidos etéreos e as células cerebrais se rompem ou se estiram, resultando na loucura. Em outros casos, a desconexão se verifica entre os éteres químico e de vida, e como o éter de vida é o material básico da assimilação e a avenida para a especialização da energia solar, essa ruptura produz a tuberculose. Unicamente mediante os exercícios apropriados se verifica a separação requerida. Quando a pureza de vida levou a força sexual não usada, gerada no éter de vida ao coração, esta força serve para manter a limitada circulação sanguínea necessária durante o sono. Desta maneira, as funções físicas e o desenvolvimento espiritual correm juntos, seguindo linhas harmoniosas. O autor esteve muito receoso com relação às consequências que a guerra poderiam trazer quando ao firme entrelaçamento dos corpos de desejo e vital, dando assim vida a legiões de monstros para a aflição das gerações futuras. Porém, agora está muito satisfeito em poder dizer que não devemos ter este tipo de temor. Somente quando as pessoas são premeditadamente maliciosas ou vingativas e persistentemente abrigam um desejo e um propósito de desforra, se esses pensamentos e sentimentos são fomentados e mantidos, eles endurecem o corpo vital e o relacionam mais estreitamente com o corpo de desejos. Sabemos das lembranças da Grande Guerra que nas fileiras dos exércitos não havia mais sentimento de ódio,
de um para o outro e que os inimigos conversavam como amigos quando, por casualidade, se encontravam em condições propícias. Assim, embora a guerra seja responsável pela terrível mortalidade atual e será a causa de uma deplorável mortalidade infantil no futuro, não será culpada com relação aos terríveis males gerados pela obsessão e os crimes instigados por corpos de pecado demoníacos. Embora as desordens mentais, quando são congênitas, tenham por causa geral o abuso da função criadora em vidas passadas, existe pelo menos uma exceção notável a essa regra mencionada no conceito Rosa Cruz do Cosmos e em outros escritos, que é a seguinte: quando um espírito que tem uma vida especialmente dura diante de si desce para renascer e, ao entrar na matriz, sente ou percebe o panorama da vida que vai começar e considera essa existência demasiadamente terrível para ser suportada, às vezes tenta escapar da escola da vida. Naquele momento, os anjos do destino ou seus agentes já tinham feito a conexão necessária entre o corpo vital e os centros sensoriais no cérebro do feto em formação. Por isso, o esforço do espírito para escapar da matriz de sua mãe é frustrado, mas o arranco que o ego dá desajusta a conexão entre os centros sensoriais físicos e etéreos, de modo que o corpo vital não fica concêntrico com o corpo denso, fazendo com que a cabeça etérea saia do crânio físico. Então, é impossível que o espírito possa usar seu veículo denso, encontrando-se atado a um corpo sem mente que não pode utilizar e a encarnação fica praticamente perdida. Também acontecem casos que, mais tarde na vida, um grande choque faz com que o espírito tente escapar com os veículos invisíveis, resultando uma torção similar nos centros sensoriais do cérebro, causando desequilíbrio na expressão mental. Nós todos tivemos uma impressão parecida quando levamos um grande susto, uma sensação como se algo tentasse escapar do corpo denso, isto é, os corpos vital e de desejos, que são tão rápidos em sua ação que mesmo um trem expresso parece com uma lesma quando comparado. Veem e sente o perigo antes que o medo haja sido transmitido ao comparativamente inerte corpo denso no qual estão ancorados e que os impede de escapar em condições normais. A insanidade é sempre causada pela ruptura na cadeia de veículos entre o ego e o corpo denso. Esta ruptura pode ocorrer entre os centros cerebrais e o corpo vital, ou entre o corpo vital e o de desejos, ou entre o corpo de desejos e a mente, ou entre a mente e o ego. Além disso, a ruptura pode ser completa ou somente parcial. Quando a ruptura se produz entre os centros cerebrais e o corpo vital, ou entre este e o corpo de desejos, temos os casos de idiotismo. Quando a ruptura é entre o corpo de desejos e a mente, então predomina o violento e impulsivo corpo de desejos e se apresenta o caso dos maníacos desvairados. Quando a ruptura é entre o ego e a mente é que governa os demais veículos, e este é o caso dos maníacos astutos que podem enganar seus guardiões, fazendo-os crer que são completamente inofensivos enquanto tramam algum plano diabólico e malicioso. Então, podem demonstrar subitamente sua mentalidade insana e causam uma terrível catástrofe. Existe uma causa de insanidade que convém explicar, porque muitas vezes é possível evitá-la.
Quando o ego regressa do mundo invisível para um novo renascimento, lhe são mostradas diversas encarnações possíveis. Então ele contempla sua próxima vida em suas grandes linhas e acontecimentos gerais, como se fosse uma fita cinematográfica passando diante de seus olhos. Geralmente, nesse momento, ele pode escolher entre as diferentes vidas. Ele vê as lições que tem de aprender, o destino que criou por si mesmo em vidas passadas e que parte deste destino pode liquidar em cada uma das reencarnações que lhe são oferecidas. Então, faz sua escolha e logo é guiado pelos agentes dos anjos do destino para o país e a família em que terá que viver em sua próxima existência. Esta visão panorâmica lhe é apresentada no terceiro céu, onde o ego está despido de seus veículos e se sente espiritualmente por cima de toda sórdida consideração material. É muitíssimo mais sábio do que logo parece ser na terra, onde se encontra fascinado pela carne numa medida quase inconcebível. Mais tarde, quando a concepção já aconteceu e o ego penetra na matriz da mãe em torno do 18º dia depois da concepção, põe-se em contato com o molde etéreo do seu novo corpo denso, que foi formado pelos anjos do destino para estruturar o cérebro que dará ao ego as tendências necessárias para a elaboração e liquidação de seu destino. Ali, o ego vê novamente os quadros panorâmicos de sua próxima vida, da mesma forma que a pessoa que se afoga vê o panorama de sua vida passada em um relâmpago. Nesse tempo, o ego já está parcialmente cego com relação à sua natureza espiritual, de modo que sua próxima encarnação pode lhe parecer muito dura e, às vezes, tenta retroceder e não entrar na matriz, estabelecendo as conexões cerebrais adequadas. Pode tentar escapar em seguida e, então, ao invés dos corpos denso e vital ficarem concêntricos, o corpo vital formado de éter pode ficar parcialmente fora do crânio físico. Nesse caso, a conexão entre os centros sensoriais do corpo vital e do corpo denso fica desajustada e o resultado é o idiotismo, a epilepsia, a doença de San Vito ou outras afecções nervosas congênitas. A insanidade é a ruptura na cadeia de veículos entre o ego e o corpo denso. Essa desconexão pode ocorrer entre o ego e a mente, entre a mente e o corpo de desejos, entre os corpos de desejo e o vital e também entre este último e o corpo denso. Se a ruptura for produzir entre o corpo denso e o vital, ou entre o corpo vital e o de desejos, o ego estará perfeitamente são no mundo do desejo imediatamente após sua morte, porque já terá descartado os dois corpos afligidos. Quando a ruptura ocorre entre o corpo de desejos e a mente, o corpo de desejos está ainda desenfreado depois da morte e é causa de muitas calamidades durante sua existência no mundo do desejo. O ego, evidentemente, nunca está insano. O que parece insanidade provém do fato de que o ego não tem nenhum domínio sobre seus veículos. O pior caso é, sem dúvida, quando a mente está afetada e o ego está atado à personalidade por muito tempo até que os veículos se desintegrem. Vimos que, no estado de vigília, os corpos denso e vital estão rodeados e interpenetrados por uma nuvem ovoide formada pelo corpo de desejos e a mente. Todos esses veículos são concêntricos e formam como se fossem elos de uma corrente. É a interpolação de um com o outro
de maneira que os centros sensoriais se ajustem corretamente, o que permite que o ego manipule esse complexo organismo e efetue de uma maneira ordenada os processos vitais a que chamamos de razão, palavra e ação. Se existe um desajuste em alguma parte, o ego está obstruído em sua manifestação. Este equilíbrio perfeito é a saúde, o oposto da enfermidade. A enfermidade tem várias formas e uma é a insanidade, que também é a de diferentes tipos. Quando a conexão entre os centros sensoriais do corpo denso e do corpo vital é oblíqua e quando, às vezes, a cabeça do corpo vital eleva-se acima da cabeça do corpo denso ao invés de ficar concêntrica, o corpo vital está fora de ajuste com os veículos superiores e com o corpo denso. Então, nós temos um idiota dócil, quando os corpos denso e vital estão ajustados, mas a ruptura está entre o corpo vital e o de desejos, a situação é a mesma. Mas quando a ruptura é entre o corpo de desejos e a mente, nós temos o maníaco delirante, que é mais ingovernável que um animal selvagem, pois este último é controlado pelo espírito grupo e, neste caso, todas as tendências animais são seguidas cegamente. Enquanto muitos poucos defendem o abuso da função criadora, muitas pessoas que seguem os preceitos espirituais em outras coisas ainda acham que a indulgência frequente do desejo de prazer sexual não faz mal. Alguns acham que é tão necessário quanto o exercício de uma função orgânica. Isto é errado por duas razões. A primeira é que cada ato criador requer uma quantidade de força que queima tecido, o qual deve ser reabastecido por uma quantidade extra de comida. Isto reforça e aumenta o éter químico. A segunda, como a força propagadora trabalha através do éter de vida, este elemento do corpo vital é também aumentado a cada indulgência. Consequentemente, os dois éteres inferiores, enviando a força criadora para baixo, para a gratificação do nosso desejo por prazer, aderem-se mais aos dois éteres superiores que formam o corpo-alma, e essa aderência se torna maior e mais poderosa à medida que o tempo passa. Como a evolução de nossas forças anímicas e a faculdade de viajar em nossos veículos mais sutis dependem da separação entre os éteres inferiores e o corpo-alma, é evidente que frustramos o objetivo que temos em mente e retardamos o desenvolvimento pela indulgência da natureza inferior. Nos preparativos para o renascimento, assim que o corpo vital é colocado, o ego renasce com sua envoltura em forma de sino, paira constantemente perto de sua futura mãe. Ela sozinha trabalha sobre o novo corpo denso nos primeiros 18 a 21 dias depois da fertilização, e então o ego entra no corpo da mãe, dirigindo sua envoltura para baixo e envolvendo o feto. A abertura na parte de baixo fecha-se e o ego é uma vez mais encarcerado em seu corpo denso. O momento da entrada no ventre da mãe é de grande importância na vida, pois quando o ego renascente primeiro contata a matriz do corpo vital, ele vê outra vez o panorama da vida que foi impresso pelos anjos do destino na referida matriz, para dar a ele as tendências necessárias para trabalhar o destino maduro que deve ser liquidado na vida em que vai iniciar.
Neste momento, o ego está tão cego pelo véu da matéria que não distingue o benefício final da mesma maneira imparcial quando fez sua escolha na região do pensamento abstrato e quando uma vida particularmente dura se revela diante de sua visão. No momento em que ele está entrando no ventre da mãe, acontece às vezes que ele fica tão apavorado que tenta escapar. A conexão não pode ser cortada, no entanto, pode ser forçada, de modo que, ao invés de ficar concêntrica, a cabeça do corpo vital pode ficar acima da cabeça do corpo denso. Então, nós temos um idiota congênito. Assim como um vampiro suga o éter do corpo vital de sua vítima e se alimenta dele, assim também repetidos pensamentos de arrependimento e remorso se transformam em um elemental de desejos que age como um vampiro e suga a vida da pobre alma que lhe deu forma, e como semelhante atrai semelhante, ele fomenta a continuidade deste hábito de arrependimento mórbido. Se nos permitirmos arrependimentos e remorsos durante as horas de vigília, como certas pessoas o fazem, estamos sobrepujando o purgatório, pois, embora o tempo que passamos lá seja gasto na erradicação do mal, a consciência surge de cada imagem na medida em que é arrancada pela força de repulsão. Lá, por causa da ligação do corpo de desejos com o corpo vital, estamos habilitados a dar vida a uma imagem em nossa memória quantas vezes desejamos. E enquanto o corpo de desejos é gradualmente dissolvido no purgatório pela purgação do panorama da vida, certa quantidade foi acrescentada quando nós estávamos vivendo no mundo físico, tomando o lugar daquela matéria que foi expulsa pelo remorso. Concluindo, remorso e arrependimento, quando continuamente repetidos em nosso interior, têm o mesmo efeito sobre o corpo de desejos que os banhos excessivos sobre o corpo vital. Ambos os veículos ficam exauridos por limpeza excessiva e, por esta razão, é perigoso para a saúde moral e espiritual permitir sentimentos de arrependimento e remorso indiscriminadamente. Assim como é fatal para o bem-estar físico tomar banhos demais. O discernimento deve prevalecer em ambos os casos. Assim como a força latente na pólvora e em substâncias explosivas afins podem ser usadas para promover os melhores objetivos da civilização ou os mais selvagens atos de barbarismo, assim também essa emoção de remorso pode ser mal usada de modo a causar dano e obstáculo ao ego ao invés de ajuda. Quando nos remoemos diariamente a toda hora, nós estamos despendendo um grande poder que pode ser usado para a mais nobre finalidade da vida, pois o constante arrependimento afeta o corpo de desejos de maneira similar à dos banhos excessivos do corpo denso. A água tem uma grande afinidade pelo éter e o absorve vorazmente. Quando tomamos banho em condições normais, ele remove uma grande quantidade de éter venenoso e miasmático de nosso corpo vital, no caso de ficarmos de molho um espaço de tempo razoável. Depois de um banho, o corpo vital fica de certa forma atenuado e, consequentemente, nos dá uma sensação de fraqueza. Mas se estamos em boa forma e não ficamos no banho muito tempo, a deficiência é logo reparada pela corrente de forças que flui para dentro do corpo através do baço.
Quando o influxo de éter fresco substituiu a substância envenenada carregada pela água, sentimos com renovado vigor que atribuímos ao banho, embora não soubéssemos nada do que foi dito anteriormente. Porém, quando uma pessoa que não está em sua perfeita saúde tem o hábito de tomar banhos diários 2 ou 3 vezes, um excesso de éter é retirado do corpo vital. O suprimento que entra pelo baço é também diminuído por causa da perda de vibração do átomo semente localizado no plexo solar e do enfraquecimento do corpo vital. Daí ser impossível para tais pessoas recuperarem-se entre tais frequentes e repetidos esgotamentos e, como consequência, a saúde do corpo denso sofre. Elas perdem força continuamente e podem se tornar inválidas.